Boa tarde a todos e a todas. A Semana Social Brasileira articula forças populares para debater as questões sociopolíticas. É com alegria que nós nos dirigimos a você, que está nos acompanhando pelo Facebook da Caritas Diocesana de Tianguá. Deixe seu like, compartilhe e faça sua apresentação. Nome, paróquia, diocese. Neste sentido, a Sexta Semana Social Brasileira busca oportunizar reflexões sobre o mundo do trabalho nos tempos atuais, sobretudo no contexto da pandemia, evidenciando os desafios presentes e as alternativas para essas vulnerabilidades. Diante desse momento, o nosso momento orante ele será uma oração simples a São José, que é considerado patrono dos trabalhadores e trabalhadoras. Meu querido São José, trabalhador, que em vida fizeste a vontade de Deus através do trabalho, sustentando o pão honesto ao teu filho Jesus, obra de misericórdia através das atitudes e do cuidado com teu filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nesse momento de acolhida, nós chamamos os convidadas de hoje, para que possam se apresentar. Então, nesse momento, eu quero chamar a Nádija. Nádija, você está aqui conosco. Estamos tendo aqui uns probleminhas de internet. Por gentileza, apresente-se, é o seu momento. Estão me ouvindo? Estamos. Olá, boa tarde a todos, a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo nessa tarde. Me apresentando, eu sou a Nádija Carneiro, sou professora da Rede Pública Municipal do município de Ubajara e atualmente estou afastada da minha função de professora para exercer mandato classista, né? Ou seja, estou à frente aqui com um grupo de companheiros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E através do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Ubajara, também estou compondo a direção da FETANSE, né? Para quem não conhece, a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, né? A federação, a entidade que organiza os sindicatos municipais no nosso estado, e também estou na nacional da Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir, né, nesse momento com essa live. Muito obrigada. Obrigado, Nádija. Chamamos agora Lourdes Camilo. Sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa conversa hoje à tarde, aqui direto de Tianguá, extremo norte do estado do Ceará, para a gente dialogar um pouco sobre a Semana Social Brasileira, né? Então, é um prazer. Eu sou Lourdes Camilo, da Caritas Diocesana de Tianguá. E é com essa alegria que nós acolhemos a todos e todas que estão conosco neste momento. E é com alegria, e é com muita alegria que nós acolhemos todos e todas que estão conosco neste momento. Dando seguimento a este nosso momento, estamos aguardando mais um convidado, que cremos que breve o mesmo consiga entrar. Estamos com problemas de conexão, mas para iniciar esse momento, nós queremos pedir a fala de Lourdes Camilo, para fazer uma breve apresentação do que é a Semana Social Brasileira e fazer uma contextualização acerca deste tema. Antes de Lourdes entrar fazendo isto, Tônio, por gentileza, faça a sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas, aqueles e aquelas que acompanham essa bancada virtual, mas também aqueles que nos acompanham nas redes sociais e aquelas também que nos acompanham. Eu sou Tônio Távora, sou presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, também
faço parte da direção da Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público, assim como da Associação dos Servidores Nacional dos Servidores do Ministério Público. Eu fico muito feliz em participar desse evento, porque eu também tenho uma militância religiosa, sou filho das comunidades eclesiais de base, então tenho toda a minha formação política, toda a minha formação humana numa perspectiva libertária da fé. Então, é um prazer estar aqui convosco, com todos e todas, nessa discussão, nesse debate. Obrigado, Tony, obrigado, Nádija, e obrigado, Lourdes Camilo. Nesse momento, a palavra é sua para falar sobre a Semana Social Brasileira e a contextualização com o tema trabalho. Lourdes, é com você. Muito bem, mais uma vez gostaria de iniciar já agradecendo a disponibilidade de Nádija Carneiro, que está mais aqui perto da gente, na Ibiapaba, e do querido Tony, que está em Fortaleza, né? Mas contribui conosco nessa reflexão de hoje. Eu queria trazer primeiro antes de trazer a história do que é a Semana Social Brasileira, dizer que nós temos na Igreja Católica o que se chama de doutrina social da Igreja, né? Que justamente trata de unir, de ligar a nossa fé à nossa caminhada existencial como ser humano. Então, ligar a nossa fé à nossa vida, né? Então, é a partir dessa doutrina social da Igreja, que tem muitos documentos, há mais de 130, de 140 anos, que fundamentam e que norteiam a nossa atuação como igreja nesse campo social. Então, a partir disso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela promove há 30 anos as Semanas Sociais Brasileiras, que não é uma iniciativa só da igreja, ela é da igreja, é chamada pela igreja, mas ela também é construída e promovida com o conjunto das pastorais sociais que existem no Brasil, com muitos movimentos sociais também, e por isso mesmo elas são realizadas em mutirão, né? Nós, quando escutamos falar em mutirão, nós lembramos das experiências, o Tony falou das comunidades eclesiais de base, né? E desde sempre as comunidades trabalham essa experiência de trabalho de mutirão, ou seja, de trabalhar coletivamente, comunitariamente. Então, o processo da realização da Semana Social Brasileira, ela é trabalhada em regime de mutirão, construída a muitas mãos, há muitos pensamentos, há muitos sentimentos, há muita emoção, né? De forma que ela por mais que seja estimulada pela Igreja Católica, mas ela congrega as pastorais sociais, movimentos populares no Brasil afora. Então, ela começou, esse processo da Semana Social Brasileira, ela começou em 1991, e ela começou inspirada na experiência da Igreja Católica da Europa, mais precisamente da França, e em todos os países onde ocorre, as semanas sociais, elas integram a ação da Igreja Católica. Então, no Brasil, como eu já disse, começamos em 91, e vejam que interessante, a primeira Semana Social Brasileira, de 1991, ela tratou justamente do mundo do trabalho. Quais os desafios e as perspectivas do mundo do trabalho. E hoje, 30 anos depois, nós continuamos refletindo essa temática durante a Semana Social, justamente porque nesse período nós vamos ver daqui a pouco de forma mais detalhada, mas há um processo contínuo, né, de perca de direitos, de desemprego, de uma série de problemas que afetam a esse mundo do trabalho. Geralmente, as semanas sociais, elas são trabalhadas num período de 3 anos, né? Às vezes é mais, mas a cada 3 anos é trabalhada uma temática ou um conjunto de temáticas durante as semanas sociais.
Então, em 91, quando foi em 93, do biênio, aliás, 1994, aí começou-se de novo a reflexão de uma segunda Semana Social Brasileira, que tratava do tema Brasil, Alternativas e Protagonistas, que foi nessa época que nasceu a nível nacional, principalmente aqui no Nordeste, a articulação do semiárido brasileiro, que congregou no início já mais de 400 instituições que atuam no semiárido brasileiro, e muitas dessas instituições presentes aqui no estado do Ceará. E desse processo também nasceu uma outra articulação, um outro movimento estimulado pela Igreja, que foi o Grito dos Excluídos, né? Que geralmente é trabalhado durante a Semana da Pátria aqui no nosso país. A terceira semana, que teve tema Resgate das Dívidas Sociais, e aí Justiça e Solidariedade na construção de uma sociedade democrática, foi trabalhada nos anos de 1997, 1999. E aí, mais uma vez, aquela época, a gente, não sei se alguém que está nos acompanhando lembra, mas teve toda uma reflexão e a realização de um plebiscito sobre a área de livre comércio das Américas, né? A chamada ALCA. E nós aqui na Diocese de Tianguá, por exemplo, conseguimos muitas assinaturas que se juntou a 10 milhões de assinaturas a gente conseguiu no Brasil contra a realização desse acordo de livre comércio das Américas. A quarta semana aconteceu de 2003 a 2005, aí a gente percebe que houve um intervalo maior, né? E o tema foi o Mutirão por um Novo Brasil, a articulação das forças sociais para a construção do Brasil que nós queremos. E aí foi trabalhado principalmente as temáticas das mudanças climáticas e da justiça socioambiental, que são temas, todos esses temas eles continuam muito atuais, né? A quinta Semana Social Brasileira, no período de 2011 a 2013, trouxe como tema um novo Estado, caminho para uma nova sociedade, do bem viver, inclusive discutindo a articulação das pastorais sociais, refletindo e reivindicando por uma reforma política e por eleições limpas, enfim, uma diversidade de temas que contribuem para a sociedade do bem viver. E, finalmente, chegamos nesse período da sexta Semana Social Brasileira, nós estamos vivenciando a sexta semana, que começou no ano passado, né, em 2020, e vamos trabalhar todo esse ano de 2021. E aí, nessa sexta semana, nós dialogamos também, né, continuamos o diálogo com as pastorais sociais da Igreja Católica que existem no Brasil, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com outras instituições, para discutir, a partir da declaração do Papa, né, durante um encontro que ele teve com os movimentos populares, que ele disse: nenhuma família sem terra, nenhuma família sem teto e nenhuma família sem trabalho. Então, é a partir desse encontro do Papa com os movimentos populares do mundo todo que nós, a Igreja Católica do Brasil, escolheu esse tema para refletir durante a Semana Social Brasileira desses anos de 2020 e 2021. Mas também trazendo essa reflexão da luta por terra, da luta por trabalho, a partir dos eixos da democracia, né? A gente precisa fortalecer a nossa democracia, precisa fortalecer a nossa soberania, né? A nossa autonomia e também a nossa economia. Não no sentido de
ter riquezas ou milhões de reais, mas que seja uma economia mais solidária, que não vise só o consumismo, né, não vise só o lucro, mas que principalmente possibilite uma melhor qualidade de vida às famílias que são mais vulneráveis da nossa sociedade. E como eu dizia, essa nossa reflexão, né, juntando pastorais sociais, movimentos populares, instituições, por isso que estão aqui a Nádia e o Tony, né, que representam duas instituições da classe trabalhadora, né, tanto dos servidores municipais, estaduais e federais, para discutir hoje com a gente o nosso segundo tema, que é o tema justamente do trabalho, né? Aí, então, eu trago essa reflexão, já trazendo um dado que saiu recentemente, de que nós temos hoje no Brasil cerca de 14 milhões e meio de pessoas desempregadas. É muita gente, né? E nós já percebemos isso, né? Seja de pessoas que a gente conhece, que moram fora, nos grandes centros urbanos, que ficaram desempregadas, principalmente agora, nesse último ano da pandemia, que precisam retornar para os seus lugares de origem, como também nas cidades aqui pequenas e médias, por exemplo, da nossa diocese, pessoas que estão completamente vulneráveis, vivenciando muitas dificuldades, até mesmo do direito à alimentação, porque não tem essa possibilidade de trabalhar, de ser remunerado para poder sobreviver e dar sustento às suas famílias, né? E, por exemplo, nós temos vivenciado muito aqui na Cáritas pessoas que não estão sem trabalho, estão sem nenhuma perspectiva e que vêm atrás de mesmo, como eu disse, de um pouco de alimento, né? Temos vivenciado famílias, principalmente de pessoas jovens, que ficaram sem seus postos de trabalho e também sem nenhuma perspectiva, que estão indo procurar sobrevivência nos materiais recicláveis, trabalhar nos lixões das cidades aqui da região. Então, é uma realidade que não está longe, não está nas grandes cidades, não está, né, nos grandes centros urbanos, não está nas fábricas, ela é uma realidade que está aqui, como eu diria, na nossa biqueira, né, debaixo do nosso nariz. Então, fora a questão do desemprego, e aí eu já faço a pergunta para o Tony, né? Nós também temos vivenciado as propostas dos governos ao longo do tempo de várias reformas que prejudicam, né? Que prejudicam o servidor, a servidora pública, que prejudica a criação de novos postos de trabalho no setor público e que tem promovido também a perca de direitos. Aí eu já deixo a pergunta, diante desse contexto que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, Tony, quais aspectos você acrescenta dessa realidade no mundo do trabalho que estão sendo vivenciadas pelo sindicato que você representa, que é o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará? Então, nós gostaríamos de pedir que você discorra um pouco sobre essa realidade que vocês vivenciam. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Assim, é um tema muito instigante, né? E eu gostaria antes de tratar especificamente das relações de trabalho no âmbito do setor público, eu gostaria de fazer uma pequena introdução da realidade que nos cerca. Primeiramente, eu digo, nós temos uma formação religiosa e o que nos inspira é o primeiro retrato das comunidades, né? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, entre eles não existia propriedade privada, porque todos vendiam seus bens e partilhavam. Mas numa formação política e econômica, a gente tem orientação, inspiração marxista. Então, você me pergunta, Tony, como é que a gente faz a revolução, como é que a gente derrota o capitalismo hoje? É pela revolução, pelo uso da força? Não.
fazendo o que o governo brasileiro está a fazer desde o golpe de 2016. Não defendendo os erros, né, da política de composição de classes que fora feito nos anos do PT, mas a destruição do sistema capitalista, da economia brasileira está sendo feita, né, pelo governo. Não é nem pelos marxistas que estão querendo derrotar o capitalismo, mas o próprio governo. E eu vou citar só um exemplo. O Brasil, o Banco Central, que foi dada autonomia agora, recentemente, né, está implementando uma política de aumento da taxa básica de juros da economia para supostamente driblar ou conter a inflação. Mas nós não temos inflação de demanda, nós temos inflação de escassez, porque as pessoas, não, em razão da pandemia e de outros fatores, a indústria não está produzindo, não há produção, então é escassez. E aumentar a taxa de juros só vai dificultar a produção. No cenário econômico, nós nos aliamos aí, não é nem um comunista que está dizendo isso, mas é um capitalista, é o John Keynes, né, que se opõe à teoria de Adam Smith no que diz respeito à teoria da mão invisível, e o Keynes fala justamente da atuação do Estado como fator de superação das crises cíclicas do capitalismo ou implementação de mudança de uma política anticíclica. Por que eu estou por que eu estou falando tudo isso? É porque a precarização das relações de trabalho, elas impedem que as pessoas consumam. Não havendo consumo, não haverá produção. Não havendo é uma crise cíclica. O que o governo Temer e o governo Bolsonaro estão a fazer é tirar dos trabalhadores e das trabalhadoras o poder aquisitivo. E tirando o poder aquisitivo, você destrói a economia do Brasil. Começou, né, com a emenda do teto dos gastos públicos, e aí nós temos dois componentes importantíssimos do PIB, do Produto Interno Bruto. Nós temos consumo das famílias e investimento do Estado. Nós temos uma das primeiras coisas que o governo Temer fez, reforma trabalhista, tirando o poder de compra da classe trabalhadora, tirando o poder de consumo da classe trabalhadora. Né? Consumo da família, importante componente do PIB. E investimento público. Então, essa política econômica está fazendo com que nós tenhamos uma multidão de desempregados, mas não só uma multidão de desempregados. O que não está nas estatísticas é a multidão também de desalentados, pessoas que não buscam mais o emprego e não buscam mais o trabalho e que não compõem mais as estatísticas de desempregados, mas de desalentados, e uma multidão também de precarizados. E aí nós tivemos outra farsa, que foi a farsa da reforma da Previdência, também tirando dos trabalhadores e trabalhadoras direito e seguridade social. Tudo isso para supostamente gerar mais postos de trabalho, fazer com que a economia tivesse altivez. Isso também não veio a ocorrer. Então, nós temos aí um conjunto de discursos, né, de retóricas, de discurso que nada mais constitui do que farsas, e agora nós temos a destruição do Estado brasileiro, do Estado provedor, do Estado de bem-estar social, com a proposta de reforma administrativa, que viola aquele pacto social de 2000 e de 98 com a Constituição Cidadã.
Então, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no setor público se insere dentro de uma luta geral, né, de destruição de direitos, tudo em nome, né, de um aumento da lucratividade do setor econômico, muito mais do que do setor produtivo, porque hoje nós temos aí uma destruição do Parque Industrial Nacional, então muito mais do setor financista do que mesmo do setor produtivo. E é isso que estão fazendo, estão aí destruindo, né, a economia brasileira, trazendo aí no bojo dessa destruição a vida de muitas pessoas que estão morrendo de fome, morrendo sem acesso aos bens da vida, de saúde, educação, comida, principalmente. Muito bem, Tony, depois dessa aula, não é, acerca da política organizacional, do direito ao trabalho e do trabalhador, nós queremos continuar agradecendo a você que está nos acompanhando. Deixe seu nome, deixe a sua diocese, o seu estado e compartilhe essa live para que outras pessoas tenham acesso. Então, nesse momento agora, eu quero fazer uma pergunta à Nádia, né, que é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ubajara e também da Federação dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Ceará. Nádia, você está aí conosco. Estamos tendo aqui um probleminha de internet, de conexão. Esse mutirão por trabalho é uma atividade da 6ª Semana Social Brasileira, que articula forças populares e intelectuais para debater as questões sociopolíticas, econômicas e, nessa perspectiva, sobre o mundo do trabalho. Nós não estamos conseguindo aqui nos conectar com Nádia por questões de internet, não é? Sempre a tecnologia nos dá possibilidades, mas, ao mesmo tempo, ela nos limita. E, nesse sentido, nós queremos convidar, né, você, o próximo dia 19 de maio, às 15 horas, nós estaremos falando sobre o tema teto, tá? Então, não deixe de participar, ouvir essa questão da relação com a cidade, relação com o povo. Estaremos trazendo 2 pessoas que atuam neste assunto, trabalham nessa perspectiva. Nádia, você conseguiu conectar aí conosco, para que nós possamos dar continuidade no nosso momento. Perfeito. Obrigado, Nádia, e a todos vocês que estão nos acompanhando. E você, Nádia, por gentileza, nos apresente as realidades do mundo do trabalho em que estão sendo vivenciadas pelas instituições da qual você faz parte. Esse momento é seu. Muito bem. Depois de ouvirmos aí, né, um breve relato aí do companheiro, trazer um pouco da situação dos trabalhadores no serviço público municipal chega a ser um pouco doloroso, né? O companheiro colocou aí que nós passamos pela farsa da reforma da Previdência, mas antes disso, nós passamos pelo que nós chamamos de PEC da morte, né? Que reduz os investimentos públicos por 20 anos, e isso está trazendo um prejuízo enorme, né, para os trabalhadores, me referindo mais aos trabalhadores no serviço público municipal. Depois disso, a gente vem sendo atacado constantemente, né, veio a reforma trabalhista, que também só nos trouxe grandes prejuízos e atacou fortemente, né, as entidades sindicais, as centrais, as federações e os trabalhadores em geral, embora muitos deles não tenham essa consciência dos ataques que estão sofrendo, né, muitos deles só vão ter essa consciência quando chega para se aposentar, né, que viu que a reforma da Previdência, ele tirou, né, tempo de serviço, que aumentou a sua idade. Então, assim, os retrocessos que chegaram para nós, servidores públicos municipais, são bem dolorosos.
né, que a gente sabe que não são só para os trabalhadores no serviço público municipal, a gente sabe que os trabalhadores, em geral, né, estão sofrendo com esses ataques e com esses grandes retrocessos. Nós tivemos períodos na nossa história, né, que com certeza vocês lembram, quem não vivenciou, conhece, né, pelos livros de história, pelos nossos antepassados, as pessoas que contam, que os companheiros saíam às ruas para reivindicar direitos, né, em busca de melhoria de trabalho, melhores condições de trabalho, de salários, né, de coisas que iam amenizar o seu trabalho e que iam lhes ajudar. Hoje em dia, a gente sai às ruas, a gente ocupa as câmaras, as prefeituras, o Congresso, na luta para não perder o que a gente conquistou ao longo de muitas lutas, de muitos anos, de muitos companheiros que sofreram, que foram presos, que morreram, né, que deram seu sangue, né, na luta para defender direitos, esses direitos que hoje nós usufruímos. E a gente tem saído nas ruas na luta para manter esses direitos. A gente não tem nem saído na rua, a gente não tem tido nem tempo, né, de estudar melhores direitos, melhores condições de trabalho, porque todo dia a gente acorda com uma novidade, todo dia tem uma retirada de direito, todo dia tem um retrocesso, se não é a nível nacional, é estadual ou municipal. Porque, assim, é uma dobradinha que é feita, né? O governo federal ataca lá, aí vai para o estado e vai para o município. E a gente fica, muitas vezes, com as mãos atadas, sem poder defender aquele trabalhador. Né? Então, assim, a gente está numa luta, né, e que muitas vezes os trabalhadores não têm consciência da importância que é unificar. Né? E aí a gente vem para essa reforma administrativa, o companheiro já falou que foi uma farsa a reforma da Previdência. Para mim, todas as reformas foram uma farsa, né? Porque se precisavam de reformas, essas reformas elas tinham que ser debatidas e discutidas com os trabalhadores, né? No nosso município aqui, né? Voltando aqui para uma coisa mais fechada, toda vida que se propõe algo para a classe trabalhadora, nós, como entidade sindical, a gente vai para cima, né? Por quê? Porque a gente acha que isso tem que ser discutido, sim, com a entidade que representa aqueles trabalhadores. Então, nada pode ser enfiado de goela abaixo numa Câmara Municipal ou numa Assembleia Legislativa, num Congresso, sem isso ter sido discutido com os trabalhadores, porque é a vida deles, né? E aí a gente tem essa reforma administrativa, que para mim ainda é a pior de todas, porque ela mexe na estabilidade dos trabalhadores, enquanto muitas pessoas estão dizendo que, eu já fiz o meu concurso, eu já estou com a minha estabilidade, né, garantida. Se engana. Se a reforma administrativa passar, com certeza essa estabilidade vai estar em risco. Né? Assim como os trabalhadores que são amparados por cargos de planos e planos de cargos e carreiras também vão ser fortemente atacados. Para que serve um plano de cargos e carreiras para um trabalhador? Né? Ele garante o deslocamento, ele garante a progressão, garante tempo, redução de carga horária, um monte de coisa. Né? Mas, se essa reforma administrativa passar, com certeza nós vamos estar grandemente prejudicados. Será um dos maiores retrocessos para os trabalhadores do Brasil na nossa história. Né? Ou seja, né, a reforma administrativa ela vem, né, para dar o tiro de misericórdia, para acabar de matar. Né? Porque os trabalhadores já estão sofridos. Né? Os que trabalham. Agora, né, o companheiro falou aí, tem as pessoas que estão desempregadas. Vivemos num período de pandemia em que as pessoas procuram desesperadamente um meio, né, de sustentar a sua família, né, com essa merreca que está sendo dado aí para as pessoas, né, de R$ 250, que não dá para sustentar nenhuma pessoa durante um mês. Então, assim, muito complicado, né, onde a gente vê também o governo minimizando os efeitos dessa pandemia, que são graves, né, e as pessoas muitas vezes dando ouvido,
ouvidos a esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, e as pessoas às vezes dizem, mas o servidor público tem o seu salário ao final do mês, mas está ali na linha de frente, né? O trabalhador da saúde é o primeiro que está lá na linha de frente correndo risco, né? Enquanto outras pessoas podem se proteger, mas os trabalhadores da saúde estão lá, inclusive estão na luta, a enfermagem, né, para que possa ser aprovado agora o piso da enfermagem, uma luta muito grande do Serviço Público Municipal. Embora tudo isso, a gente fique preocupado que uma reforma administrativa dessa passando, né, prejudica a todo mundo, inclusive os concursos públicos estão prejudicados também, enquanto muitas pessoas, existem muitos jovens aí estudando, fazendo faculdade, procurando um meio de estudar, de fazer um concurso para ter uma estabilidade, para ter uma vida, né, digna, um emprego, né, que não passe por tantos sufocos, né, a gente sabe que os riscos que vêm por aí, né, é o fim do concurso público, né, as prefeituras estão contratando as organizações sociais, e a tendência com a reforma administrativa é que isso, né, aumente. Aqui no nosso município de Ubajara já tem uma organização social que toma de conta do hospital. A maioria dos trabalhadores efetivos, concursados do hospital, tiveram que sair e ir para os PSS, porque a organização social é que está tomando conta, e ela que seleciona aqueles trabalhadores que não têm direito a férias, que não têm direito a 13º, e que não tem direito às suas gratificações, né, que é normal de todo trabalhador na área da saúde, né? Então, isso é o quê? Isso é precarizar o trabalho, é precarizar o serviço público em todas as esferas, né? E isso é algo prejudicial não só para os servidores do Serviço Público Municipal, mas também estadual, né, o municipal, estadual e o federal. Todos vão sofrer grandes impactos. E, assim, o que a gente vê é que nós temos 3 desafios, né, da luta contra a reforma administrativa, que, ao nosso ver, e de acordo com os estudos que a gente faz com o DIEESE, são muito importantes. Primeiro é combater as narrativas do governo na mídia, e a mídia, melhor dizendo, né, porque a mídia e o governo diz que os servidores públicos têm muitos privilégios, né, então eu não sei quais são esses privilégios, mas a gente precisa, né, tirar isso, a gente precisa cortar isso e fazer as pessoas entenderem que os servidores públicos é quem bota o município, o estado, a nação para frente. Os trabalhadores do serviço público é quem também atendem a população, né? Outra, fortalecer o time do funcionalismo, né, para virar o jogo. O que a gente percebe é que a maioria dos trabalhadores, tanto na rede pública, nas 3 esferas, como também os trabalhadores das empresas privadas, né, até os autônomos também, eles ainda, mesmo com a reforma em andamento, né, os trabalhadores ainda não se moveram à altura da necessidade. Né, muitas pessoas ainda não estão compreendendo, né, o que se trata a reforma administrativa, e nós temos a missão, né, de gritar aos 4 cantos desse país o que se trata a reforma administrativa, né, e é isso que nós estamos fazendo agora e precisamos aumentar. Né? E outra questão é organizar e unificar os servidores das 3 esferas, né, e os trabalhadores das estatais, que é muito importante, né, construir um instrumento de frente única capaz de ser porta-voz dos trabalhadores, né, para ir à luta, né, contra essa reforma administrativa. O momento não é dos melhores, em outro momento, pelo menos nós aqui do ramo dos municipais, já estaríamos com as nossas caravanas preparadas, ocupando o Congresso, ocupando Brasília, ocupando o que tivesse que ocupar. Infelizmente, nós temos uma pandemia, né, onde a gente está longe de se livrar, infelizmente, onde muitos companheiros têm partido, muitos companheiros têm ficado com sequelas, né, então a gente fica um pouco que amarrado para fazer essas lutas, mas a gente precisa utilizar os instrumentos que nós temos, que são as redes sociais, é a nossa voz, o nosso grito, as rádios, as redes sociais, né, quando foi para a gente lutar aí pela aprovação do novo Fundeb, né, nós mobilizamos os professores do estado do Ceará e do Brasil inteiro para ocupar as redes sociais, e ir lá na página dos deputados, dos senadores, e deixar o nosso recadinho lá. Então, é isso que a gente precisa fazer, porque, infelizmente, os nossos representantes, eles só funcionam com pressão. Então, a gente precisa pressionar, a gente precisa lutar para que a gente impeça,
que esse grande retrocesso chegue para nós. Eu não sei se eu falei o tempo, ou se eu passei do tempo, mas eu agradeço e a gente continua por aqui. Muito bem, muito boas as suas reflexões. E eu me lembrei na fala da Nádia, quem está nos acompanhando, quem começou agora, nós estamos aqui conversando sobre a realização da Semana Social Brasileira, que esse ano está tratando sobre os temas terra, teto e trabalho, né? 3 pilares que são extremamente necessários para a sobrevivência de qualquer ser humano. E durante a fala, me trouxe algumas lembranças e depois eu vou emendar umas perguntas de umas dúvidas que surgiram, principalmente sobre a reforma administrativa. Mas, assim, eu falei no início da nossa conversa sobre a doutrina social da Igreja, né? O primeiro documento, que é chamado encíclica, encíclica é um documento, uma publicação oficial da Igreja, escrita pelos papas. Nós já temos aí várias, sobre várias temáticas. E a primeira encíclica escrita por um papa sobre a doutrina social da Igreja, é o primeiro documento oficial, se chamou Rerum Novarum, que significa das coisas novas. E esse documento tratava justamente, por que ele foi escrito? Para tratar das dificuldades que os trabalhadores vivenciavam no mundo naquela época. Eu acho que foi no ano de 1831, se não me engano. Né? Das dificuldades dos trabalhadores, das opressões, da falta de direitos trabalhistas, de até regimes de escravidão, que, por incrível que pareça, ainda hoje nós vivenciamos em alguns lugares, e no Ceará, de vez em quando é publicado, olha, foi encontrado em tal lugar trabalho análogo à escravidão, né? Aconteceu recentemente em Biapina, com a construtora, sempre acontece em Granja com os trabalhadores da Carnaúba, então, assim, ainda hoje existe. Então, nesse tempo que foi publicado esse documento do Papa sobre isso, sobre a dificuldade que os trabalhadores vivenciavam à época, por incrível que pareça, foi dessa publicação da Igreja que surgiram os primeiros sindicatos no mundo. Olha só que interessante. Eu estou trazendo isso porque nós temos aqui a Nádia, que representa o Sindicato Municipal de Servidores Públicos, e o Tony, que representa um sindicato mais específico, que são dos servidores do Ministério Público, né, do Ceará, porque essa integração é extremamente necessária com a nossa vivência de igreja. Nos grupos, de qualquer igreja, eu não estou falando só da Igreja Católica, não. Mas dos nossos grupos de comunidades, de grupos de jovens, de catequese, de celebração, seja lá do que for. Porque significa dizer que a gente que vivencia essas dificuldades, nós precisamos, à luz da nossa fé, refletir essas realidades e buscar alternativas. Como é que se busca alternativa? Não é ficando de braços cruzados de jeito nenhum, como a Nádia estava colocando, né? Então, trazer primeiro essa reflexão e emendar com uma dúvida que surgiu durante a fala de vocês, que é assim: pelo que vocês colocaram, essa reforma que está em discussão, essa reforma administrativa, eu percebi pelo menos 2 pontos que prejudicará muito o serviço, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras como um todo. O primeiro é a questão da estabilidade, né? E da não realização de concursos públicos, que isso eu considero que já é uma realidade, principalmente nos municípios nossos aqui. De vez em quando a gente vê uma seleção de 1 ano, de 2 anos, que não acontece na prática, né? Ou então de contratação de trabalhadores e trabalhadoras da forma terceirizada. Isso já é uma realidade para a gente. Com essa reforma, tudo indica que piora. Mas a minha pergunta é nessa questão. Além da estabilidade e da não possibilidade da realização de concursos públicos, se essa reforma, em sendo aprovada,
essas mudanças valerão só daqui para frente ou será retroativo? Uma pessoa que já está num concurso público trabalhando há 15 anos, ela perderá também esses direitos com a reforma aprovada? Porque eu trago essa reflexão, emendando com a fala da Nádia, que precisa a gente tornar pública essa reflexão. Pouca gente está sabendo, né? O que nos é transmitido pelos meios de comunicação não dá conta da gente ter uma bagagem de informações sobre essa reforma, sobre a proposta dela, sobre o que está sendo discutido e com a grande possibilidade de ser aprovada. Então, era mais ou menos isso que eu queria que vocês colocassem agora para a gente. Eu Tony não sei falou quem primeiro. começa, se a Nádia O Tony ou... falou primeiro, ele pode começar e eu continuo. Pois bem, nas empresas privadas, muitas vezes você entra como menor aprendiz, né? E depois, às vezes, chega a gerência da empresa. Você tem uma carreira. No setor público também é assim. Geralmente você tem um plano de cargos e carreira que muitas vezes visa compensar alguns direitos que você não tem no serviço público e tem na iniciativa privada, por exemplo, fundo de garantia por tempo de serviço, multa rescisória contra a demissão arbitrária, né? Mas o plano de cargos e carreira vai ser extinto, mesmo para aqueles que já ingressaram no serviço público antes da edição da reforma, da suposta reforma administrativa, que na realidade vamos chamar pelo nome correto, que é deforma, que é destruição, né? Esse é um dos aspectos. Nós temos no serviço público 2 tipos de regime jurídico. Ou você é estatutário, você tem os seus direitos e deveres estabelecidos num estatuto, numa lei municipal, estadual ou federal, ou você é seletista, né, regido pela consolidação das leis do trabalho. Se essa reforma administrativa for aprovada, nós vamos, inclusive nós que já somos servidores públicos, vamos ficar no limbo. Nós não teremos um regime jurídico. Nós não teremos uma relação regida por uma norma. Nós vamos ficar simplesmente sem a perspectiva de direitos. Esse aí é um dos aspectos para os atuais servidores públicos. Para aqueles que vão ingressar após, ainda é pior. Então, primeiro é mentirosa a tese de que vai atingir somente os que ingressarem a partir da edição da emenda constitucional. Eu estou colocando um aspecto, 2 aspectos, dentre tantos que a gente pode mensurar. Mas tem a estabilidade. Eu gostaria de, me permita, Nádia, de fazer uma consideração a respeito da estabilidade. A estabilidade não é uma mordomia, como muitos pregam. E não é uma garantia para o servidor somente, é uma garantia para o serviço. Vocês viram recentemente que o superintendente da Polícia Federal no Amazonas foi exonerado porque denunciou a prática de advocacia administrativa feita pelo ministro do Meio Ambiente. Dá até constrangimento chamar aquela pessoa de ministro do Meio Ambiente. Porque ministério é serviço, né? Ele não está a serviço do meio ambiente. E essa pessoa, esse delegado da Polícia Federal, foi exonerado do cargo de superintendente, que é um cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração do presidente da República ou do ministro da Justiça. Ele não foi exonerado do cargo de delegado porque ele tinha estabilidade. Ele tem estabilidade. Da mesma forma que o fiscal de meio ambiente que multou o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro por pesca ilegal em área de preservação ambiental, logo que essa pessoa foi eleita presidente da República, foi exonerado do cargo de provimento em comissão, mas não foi exonerado, demitido do cargo de provimento efetivo. É a garantia
de que o oficial de justiça não vai receber pressão para certificar uma coisa irregular, que o médico não vai ser pressionado para furar uma fila e beneficiar filho de A, de A, de B, de C. É uma garantia que o professor vai exercer seu mistério com isenção, com liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar e de aprender, sem nenhuma interferência ideológica. Então, a estabilidade é uma garantia do serviço público, do serviço público, e não só do servidor ou servidora. É uma garantia de que o serviço público vai ser de qualidade. É uma garantia que os servidores, os trabalhadores e trabalhadoras municipais não vão ser demitidos de acordo com a conveniência eleitoral do prefeito, que entra ou que sai. Né? Então, é tudo isso que está em jogo, é o desmantelamento do Estado e do serviço público, porque o Estado, conceitualmente, é uma ficção jurídica. O Estado, conceitualmente, é como uma pessoa jurídica, é uma ficção. Ele não tem vida própria. O Estado, ele ganha vida, ele atua através dos servidores, eu gosto do nome trabalhadores e trabalhadoras, que nos remete, né, a essa luta histórica do capital e do trabalho. E, para concluir, eu gostaria de fazer mais uma constatação, que nós precisamos, né, Nádia, dialogar com a população para que a população entenda. Né? Você que é trabalhador, trabalhadora da iniciativa privada, trabalha 10 anos, 20 anos, 30 anos e é demitido, recebe uma multa rescisória, demissão imotivada, recebe uma multa rescisória, recebe um fundo de garantia por tempo de serviço. Nós, servidores públicos, trabalhadores e trabalhadoras públicas, regidos pelo regime estatutário, não temos essa garantia, esses direitos, porque nós temos a estabilidade. E o governo quer acabar com a estabilidade e não quer criar esses mecanismos compensatórios. O que é que vai acontecer? Os melhores quadros do serviço público, eles vão migrar para a iniciativa privada. Então, nós vamos ter um serviço público altamente prejudicado. O que seria a população brasileira se não fosse a universidade pública para fazer a pesquisa? Foi o recorde, o prazo para o mapeamento genético das variantes do coronavírus aqui no Brasil, logo no início, por conta das universidades públicas, pela pesquisa pública que está sendo precarizada, e a gente acompanha a luta das universidades desde o golpe, né, de 2016, com o desmantelamento das universidades. Agora, o anúncio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai interromper suas atividades por conta dos cortes. Então, a gente tem que imaginar que essa luta não é só a luta dos servidores, dos trabalhadores e trabalhadoras públicas, mas é uma luta da cidadania em prol do Estado que lhe venha prestar serviços e serviços de qualidade. Bom, eu acho que foi colocado bastante, né, pelo companheiro, muito bem colocado. A gente costuma utilizar muito os dados do DIEESE, né, os textos, né, que mandam para a gente. Nós que somos da federação, da FETANS, nós temos uma subseção do DIEESE, então a gente está sempre recebendo material para que a gente possa estar estudando, estar fortalecendo, né, o nosso conhecimento, aprimorando nossos conhecimentos. E lendo um dos textos, né, o que se colocou, né, o companheiro já colocou aí que é mentirosa nessa informação enganosa, né, de quem achar que a reforma administrativa vai atingir apenas os trabalhadores que vão ingressar no mundo do trabalho de agora em diante, de forma alguma, né? O companheiro já deixou bem claro, né, a reforma administrativa, ela prejudica, sim, os atuais servidores públicos, e o companheiro deu um exemplo no caso dos planos de cargos e carreiras, né, que vão deixar de existir. De acordo com o DIEESE, né, uma das principais alterações, né, que miram direitos
dos atuais trabalhadores, os atuais servidores, no caso, é a relativização da estabilidade, né? Por quê? Porque a gente vê que vai começar a ter essa questão da avaliação de desempenho baseada em indicativos, né, mensuráveis, né, que a gente não tem nem noção, ênfase no controle de resultado, né, estímulo à competição no interior do aparelho de Estado, o fortalecimento da administração indireta, né, e estímulo à descentralização administrativa, e também o fortalecimento da autonomia dos gestores públicos, ou seja, vai ficar tudo muito à vontade para que os gestores públicos possam, né, falando na grande, né, pintar e bordar, né, as perseguições, as retaliações, né, com a reforma administrativa a gente vai perder muitos direitos, e perdendo muitos direitos, né, os patrões, no caso, vão ficar muito à vontade, até inclusive para escravizar os trabalhadores, né, então, isso é algo preocupante, né, é algo muito preocupante, e que nós precisamos unir força, nos fortalecer mesmo, para barrar esse grande retrocesso, essa grande precarização, né, para os trabalhadores. Quando ele escreveu uma das últimas encíclicas, que é a Laudato Si, que é o cuidado com a criação, com a casa comum, com a natureza, ele diz que tudo está interligado. E tudo está interligado em todo canto, né? A Nádia estava colocando um pouco disso, de que e o Tony também, de que quem pensa que essa reforma vai atingir ou vai prejudicar só quem é servidor público, está enganado, né? Está enganada. Então, vai prejudicar todo mundo. E o nosso colega Renato Mendes, lá de Guaraciaba, afirma para nós justamente isso, né? Essa reforma prejudica, ameaça todo o serviço público, porque o serviço público é o que faz a roda girar, né, na vida nossa de brasileiros e de brasileiras. Ai de nós, se não fosse o serviço público. É lógico que precisa, é o contrário, precisa ser fortalecido, né, precisa ser melhorado, precisa receber melhores condições de trabalho, e não valorizado. Exatamente, e não uma proposta de deforma, como diz o Tony, que faz simplesmente arrazoar o serviço público aqui na nossa vida. Aí, nesse sentido, eu acho que a nossa próxima sugestão, para que vocês discorram aí uns 3 minutinhos, seria para vocês dizerem primeiro como a sociedade como um todo pode fortalecer as lutas, né, as reivindicações, que infelizmente são as instituições representativas dessas classes que estão ainda discutindo sobre isso, mas na visão de vocês, o que a sociedade, o que as igrejas, o que as outras instituições, o que os movimentos populares, as pastorais podem fazer para contribuir para quem sabe fortalecer essa luta no sentido de que a reforma não seja aprovada, né? Essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta, quais pontos, quais aspectos vocês apresentam que ajudaria a melhorar o serviço público ou as situações de trabalho, seja na iniciativa privada ou na esfera pública aqui nesse momento? Acho que agora quem começa é o Tony de novo, né? Pela ordem eu caí, minha conexão está um tanto ruim, eu não ouvi a propositura toda, mas eu vou tentar discorrer um pouco. Eu estou lembrando aqui do velho, né, do velhinho. Trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo, univos, vós não tendes nada a perder senão os próprios grilhões, né? Nada a perder senão as correntes que nos amarram, né?
Durante muito tempo, Nádia, a gente utilizou um termo servidor público, que tem a característica, né, do nosso munus, né, que é de servir, e da nossa obrigação, que é de servir bem. Mas também tem um aspecto ideológico por trás disso, que é aquela ideia de que no serviço público a gente está distante daquela luta clássica do capital e do trabalho. Então, nós, como trabalhadores, como servidores públicos, não estamos sob a ameaça do capital que tende a se multiplicar. Mas a destruição do Estado brasileiro, que nós estamos acompanhando com a implementação de políticas neoliberais para aumentar a margem orçamentária do serviço da dívida pública e continuar a levar recursos públicos para os financistas, diz e demonstra e prova que essa luta entre capital e trabalho, ela não está distante de nós. Por isso que eu gosto do termo trabalhadores e trabalhadoras públicas, porque nos remonta, nos leva justamente a essa luta clássica entre capital e trabalho. E isso eu estou dizendo para afirmar a importância de que todos e todas estamos juntos e juntas. A política de degradação das relações de trabalho ocorreu no setor privado, né, com a deforma trabalhista e com a multidão de precarizados que existe, uberizados, né, iFoodizados, né, porque é uma multidão de precarizados, mas ela também chega no setor público para reavivar que a luta é de todos e todas, porque as ameaças ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. E a sociedade civil organizada, as pastorais sociais, as comunidades de base, aqueles e aquelas que se movem por uma fé libertadora, não uma fé alienante que faz com que se vote num genocida, né? Mas a todos aqueles e aquelas que se movem por uma fé libertadora podem contribuir acompanhando esses debates, sendo consciente, né, participando, conversando com os amigos, conversando em casa, conversando no trabalho, mantida o distanciamento social, obviamente, nas redes sociais, né, mandando mensagem para deputados e senadores, né, demonstrando essa preocupação não só com os seres humanos que compõem o serviço público, trabalhadores e trabalhadoras, mas com o serviço em si. Então, tem um conjunto de mobilizações que a gente pode estar fazendo, como a Nádia. Eu fui presidente da Associação Nacional, Nádia, no momento da reforma trabalhista, na reforma da Previdência, na PEC da morte, na PEC do congelamento. Eu, com muito orgulho, disse: corri da polícia, né? Levei bomba de gás lacrimogênio. Eu tenho essa história para contar. Perdemos, né? Mas, como dizia Darcy Ribeiro, não gostaria de estar do lado dos que venceram, né? Fizemos a nossa parte, assim como você e com tantas outras lideranças, né? Fizemos a nossa parte, combatemos o bom combate, e agora, menos de 5 anos, a gente vê, estávamos certos, porque as consequências estão sendo catastróficas para a própria economia, né? Estávamos certos. E então, assumimos esse lado da história e vamos combater, vamos continuar na luta, né? E pedimos a todos e a todas, né, que acompanhem essas discussões, não se deixe levar pela mídia que serve ao grande capital, né, mas tenham ciência do que seria de nós, o que seria de uma pessoa que passa mal em casa sem o SAMU. E mesmo o rico, que na sua Hilux resta acidentado, ele se vale de quem? Do plano de saúde? Do SAMU. Para dizer que o serviço público deve ser universal.
Sem o serviço público, as pessoas menos favorecidas é que vão sofrer. Então, viva o serviço público, nos irmanemos nessa luta em defesa do serviço público. E viva o SUS. E viva o SUS. Viva o SUS. Rapidamente, né, eu acho que vou tentar falar aqui, ser mais breve. Eu acho que a forma que a sociedade pode contribuir, eu não vou dizer nem, no caso, a sociedade em geral, né, os trabalhadores, trabalhadoras, concordo com o companheiro quando ele fala na questão aí de servidor, né, porque servidor se refere muito a servo, né, a escravo, e assim, acho que nós passamos um pouco dessa fase, embora, né, como a Lourdes comentou, no Brasil ainda tenha muito disso, aqui pertinho de nós ainda tenha, né, realmente o termo trabalhadores e trabalhadoras soa melhor, né, para nós, mas eu acho assim que se apropriar do tema, né, se apropriar do tema da reforma administrativa, se aprofundar, né, do que é que se trata, porque assim, o que acontece? Às vezes, só os trabalhadores se apropriam do tema, né? Mas os comerciantes, né, não se apropriam. Eu vou citar aqui um exemplo, quando nós estávamos fundando o Sindicato dos Servidores aqui em Ubajara, e nós não tínhamos recurso, porque a gente ainda não tinha receita, né, o sindicato ainda não tinha sido fundado, nós saímos nos comércios de Ubajara pedindo ajuda financeira, né, com a cara e a coragem, a cara lisa e a coragem, né, isso há 13 anos atrás. Então, a gente foi em vários comércios, né, juntou ali uma comissãozinha de 3, 4 professores e fomos nos comércios. Vários comércios, né, foram lá no seu caixa, tirou R$5, R$10, 2, nós agradecemos. Só que teve um comércio que nós chegamos e fomos pedir, né, essa ajuda financeira. E ele olhou para mim, um senhor, né, branco, dos olhos claros, cabelo grisalho, né, muito distinto, né, rico. Ele disse assim: vocês que são servidores públicos municipais, que arquem com as despesas do sindicato de vocês. Eu sou comerciante, eu sou empresário, então eu lido, né? Eu lido com isso, eu pago o meu sindicato, né? Vamos lá, eu pago o meu sindicato. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o sindicato de vocês, né? Então, assim, eu olhei assim para ele, na hora o sangue subiu, né? Porque, poxa, você está ali pedindo a contribuição, né? E a pessoa ser altamente grosseira desse jeito. Eu disse: olha, o senhor tem a ver, sabe o quê? No dia que os servidores públicos municipais de Ubajara passarem 3 meses sem receber os seus salários, o seu comércio, ele quebra. Porque quem movimenta, né, a economia desse município são aposentados e trabalhadores no serviço público. Então, o senhor vai quebrar. Por quê? Porque nós sabemos que o senhor faz parceria com a prefeitura, né, para vender o seu produto. Como é que o senhor vai fazer parceria com trabalhadores sem salários, com trabalhadores desvalorizados, com trabalhadores sem garantias? Então, sem FGTS, porque aqui no município de Ubajara, nosso regime ainda é o seletista, né? Então, nós temos, né, o fundo de garantia, e ele era um empresário do ramo de material de construção. Então, simplesmente o que vai acontecer é que o comércio, a economia do município vai sofrer. E o senhor também vai sofrer. Então, assim, ele simplesmente passou a mão na cabeça, se calou, tirou R$10, me deu e nós saímos. Então, o que acontece? Né? Os empresários, os pequenos empresários, precisam ter consciência que dependem dos trabalhadores para que os seus comércios, né, tenham recurso, para que eles tenham as suas vendas garantidas. Então, isso não é para ser uma luta só dos trabalhadores, isso é para ser uma luta dos trabalhadores, dos pequenos empresários, pequenos comerciantes, de todos. É para ser uma luta de todos e de todas. Como o companheiro falou, trabalhadores univos, né? Então, assim, eu acho que se apropriar do tema, ocupar as redes sociais, abordar os deputados e os senadores, né, mesmo que não seja pessoalmente, porque nós estamos vivendo, se fosse outro período, como eu disse, nós estaríamos na rua, com toda certeza, e com certeza ocuparíamos o Congresso, né, mas como a gente não pode, então, ocupar as redes sociais, que é a ferramenta que nós temos, né, e é uma ferramenta forte, né, nós tivemos aí um presidente eleito, né, através das redes sociais, então por que a gente não consegue alcançar também para o bem, não só para o mal?
né? E observar também a postura dessas pessoas que nós colocamos no Congresso, que nós colocamos nas câmaras, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, nas nossas prefeituras, observar qual é o comportamento, a postura desses representantes e saber votar. Saber votar, votar em quem realmente nos representa e que não está lá por interesses pessoais ou por interesse, né, dos maiores, né? A gente precisa ter a consciência que nós precisamos ter representantes do povo. Todas as vezes que eu vou para a Câmara Municipal, que alguém tenta, né, me calar, eu disse, olha, isso aqui é a casa do povo. Né? Vocês são representantes do povo, vocês não estão aqui para votar conforme a vontade de vocês estão aqui para votar conforme a necessidade do que o povo reivindica. Então, a gente precisa se apropriar do poder que nós temos. Nós somos o povo, nós botamos essas pessoas lá, nós precisamos nos apropriar também dessa obrigação, desse direito de tirar. Né? Então, eu acho que a gente precisa falar mais, né? Ocupar esses espaços que nós temos nas redes sociais para falar da reforma administrativa, botar carro de som na rua, ocupar as rádios dos municípios, né, as lives. Eu acho que nós temos muito para fazer, embora a gente esteja numa pandemia, nós temos muito a fazer ainda. Nós temos muitas ferramentas e muitos meios, né, das pessoas alcançarem as nossas vozes. Aqui em Ubajara, por exemplo, nós já colocamos um outdoor por reivindicações, né, os municípios, os sindicatos, os trabalhadores podem se unir também através das suas entidades sindicais e fazer isso. Então, assim, tem muita coisa, tem muitos meios que a gente pode utilizar sem aglomerar. É isso. Obrigado, Nádia. Obrigado, Tony. Obrigado, Lourdes Camilo. São reflexões oportunizadas, conforme nós colocamos no início, para que a gente possa sair daqui inquieto, querendo saber mais, querendo compreender mais. Qualquer espaço onde nós atuamos, que ele não nos incomoda, não nos inquieta, tem alguma coisa errada. Né? E essa dimensão do trabalho, sem dúvida, deixou a gente querendo compreender ainda mais essas relações. Convidamos vocês que estão nos acompanhando, dia 19, às 15 horas, o tema será sobre teto. Agradecemos aqui mais uma vez a presença do Tony, da Nádia e da Lourdes Camilo. Para encerrarmos esse momento, encerramos com Isaías 3:10, que ele diz o seguinte: feliz o justo, para ele o bem. Ele comerá o fruto do seu trabalho. Que possamos ter dignidade, acesso a direito e acesso ao trabalho. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Tenham uma boa tarde. Boa tarde.